O fuzileiro naval brasileiro não acredita no que está ouvindo. São 7 da noite de 24 de dezembro de 1868. Véspera de Natal, ele está entrincheirado na margem do rio Paraguai. Fuzil carregado, apontado para a margem oposta, onde paraguaios estão entrincheirados a menos de 100 metros. Ele faz parte da infantaria da Marinha Brasileira. Fuzileiros navais encarregados de proteger posições fluviais, enquanto canhoneiras patrulham rio acima. Faz 3 meses que trocam tiros diariamente com infantaria paraguaia na margem oposta. 3 meses matando uns aos outros. Ele já perdeu 5 companheiros do batalhão naval. Matou pelo menos 3 paraguaios, que conseguiu confirmar, talvez mais. Guerra virou rotina. Atirar, se abaixar, recarregar, repetir. Mas agora, véspera de Natal, algo diferente está acontecendo. Os tiros pararam. Silêncio caiu sobre o rio. Silêncio estranho, perturbador. Depois de meses de barulho constante de combate, o silêncio parece errado. E então ele ouve, voz vinda da margem paraguaia, gritando em espanhol. Ele não entende espanhol perfeitamente, mas reconhece palavras. Feliz Natal, Feliz Navidad. Paraguaio está gritando Feliz Natal para fuzileiros brasileiros. O fuzileiro naval olha para companheiros na trincheira. Todos da Marinha, todos confusos. É armadilha. Tem que ser. Paraguaios vão esperar brasileiros baixarem guarda e então atacar. Mas a voz continua. Mais alto, mais insistente. Feliz Navidad, marinheiros brasileiros. No disparem, is Navidad. Não atirem, marinheiros brasileiros. É Natal. O fuzileiro naval vê movimento na margem paraguaia. Homens se levantando lentamente, mãos no ar sem armas, é soldado paraguaio. Jovem, talvez 20 anos, uniforme surrado, magro demais. Está em pé no parapeito da trincheira, completamente exposto. Se fuzileiros navais brasileiros atirarem agora, ele morre, mas ninguém atira. Todos assistem paralisados. Paraguaio grita de novo. Hoje é Natal. Vamos parar de atirar por uma noite. Por favor. É Natal. O fuzileiro naval brasileiro sente algo se movendo no peito. Não é raiva, não é medo. É algo que não sentiu em meses. É humanidade. É lembrança de que do outro lado do rio não há monstros. Há homens. Homens com famílias, com mães esperando em casa. Homens que também querem sobreviver, que também estão cansados de guerra, e é Natal. Noite em que até inimigos deveriam ter paz, então faz algo insano. Algo que pode custar sua vida. Levanta devagar mãos no ar. Grita em português. Tudo bem. Está valendo. Feliz Natal. Suas mãos tremem. Espera tiro vir da margem paraguaia a qualquer segundo. Mas não vem. Ao invés disso, houve grito de alegria. Outros paraguaios se levantando, acenando. Fuzileiros navais brasileiros na trincheira começam a se levantar também. Devagar. Desconfiados. Mas levantam. Pela primeira vez em 3 meses, homens dos dois lados estão de pé, visíveis, vulneráveis. E ninguém atira, ninguém mata, porque é Natal. E por uma noite, apenas uma noite, vão ser humanos de novo. Inscreva-se e comente de onde você assiste para que a história da trégua de Natal da Marinha Brasileira, na Guerra do Paraguai, jamais seja esquecida. Dezembro de 1868. A Guerra do Paraguai já dura 4 anos e meio. Começou em dezembro de 1864, quando Francisco Solano Lopes invadiu o Brasil. A Argentina e Uruguai achou que conseguiria vitórias rápidas. Estava errado, formou-se Tríplice Aliança, 3 países unidos contra Paraguai. Guerra virou um moedor de carne. Dezenas de milhares já morreram dos dois lados. A Marinha Brasileira tem papel crucial nessa guerra. Controla os rios com canhoneiras e encoraçados. Já venceu batalhas decisivas como Riachuelo, mas também mantém batalhões de fuzileiros navais. Infantaria da Marinha encarregada de proteger posições fluviais, estabelecer cabeças de ponte, defender margens onde canhoneiras operam. Esses fuzileiros navais enfrentam o mesmo inferno que exército, trincheiras, combate corpo a corpo, doenças, fome, mas com orgulho adicional de servir na Marinha.
de defender bandeira naval em terra. No final de 1868, um batalhão de fuzileiros navais brasileiros está posicionado na margem do rio Paraguai, perto de Villeta. Função deles é proteger rota de suprimento fluvial, impedir que paraguaios ataquem canhoneiras quando passam. Do outro lado, paraguaios têm posição similar. Menos de 100 metros, separando, trocam tiros diariamente. Nenhum dos lados consegue avançar. Nenhum consegue recuar. Ficam ali, atirando, matando, esperando ordens superiores. Esperando que algo mude, e então chega Natal. Véspera de Natal sempre foi especial para marinheiros brasileiros. Mesmo em guerra, mesmo longe do mar servindo em rio, fuzileiros navais tentam manter tradições da marinha, improvisam, alguns conseguiram aguardente contrabandeada, outros guardam rações melhores para dividir, capelão naval preparou missa para meia-noite, fuzileiros planejam cantar hinos da marinha, tentar esquecer guerra por algumas horas, lembrar de família, de casa, de vida, antes de tudo isso. Mas é difícil celebrar quando o inimigo está a 100 metros. Quando a qualquer momento pode vir tiro, pode vir ataque. Tensão nunca desaparece completamente. Do outro lado, paraguaios também querem celebrar. Natal é importante. No Paraguai, país católico, religioso, mas soldados paraguaios não têm nada. Estão isolados, sem comida adequada, sem presentes, sem família. Só têm uns aos outros e memórias de natais melhores. Um dos soldados paraguaios, Miguel, jovem de 22 anos de Assunção, decide que não aguenta mais, não aguenta passar mais um Natal atirando em gente. Matando gente, sendo atirado, decide arriscar, diz para companheiros. Vou gritar para brasileiros, vou propor trégua, só por hoje. Só pelo Natal, companheiros acham que é loucura. Fuzileiros navais brasileiros vão atirar. Vão matar, Miguel diz. Se atirarem eu morro. Mas se não tentarmos todos, vamos morrer eventualmente de qualquer forma. Pelo menos assim morro tentando ter um Natal de paz. Levanta. Grita Feliz Natal em espanhol. Espera, coração disparado. E então, houve resposta em português. Feliz Natal, está valendo, não acredita, deu certo. Fuzileiros navais brasileiros aceitaram. Outros paraguaios começam a se levantar. Brasileiros também. Em minutos, homens dos dois lados estão de pé, fora das trincheiras, olhando uns para os outros através do rio. Primeiro contato é hesitante. Ninguém sabe exatamente o que fazer. Guerra não tem protocolo para trégua espontânea, mas então um paraguaio pega a garrafa de algo que parece aguardente local. Levanta, grita em espanhol ruim misturado com português. Querem beber. Fuzileiros navais. Brasileiros riem. Um grita de volta. Manda vir. Paraguaio faz gesto. Rio está no meio, como vamos cruzar? Fuzileiro naval brasileiro. Pensa rápido. Fuzileiros da Marinha têm botes de patrulha para reconhecimento fluvial. Grita. Vamos de bote. Rema até meio do rio. Paraguaio faz o mesmo do outro lado. Se encontram no meio do rio Paraguai. Água escura refletindo lua. Dois inimigos que passaram meses tentando se matar agora remando um em direção ao outro. Quando o bote se encontra um momento de tensão, olham nos olhos. Veem não monstros, mas homens jovens. Cansados, assustados. Humanos. Fuzileiro naval brasileiro estende mão. Paraguaio excita. Depois aperta aperto de mão firme. Respeitoso. Paraguaio passa. Garrafa. Brasileiro bebe. Cara se contorce, é forte, horrível. Mas bebe, passa de volta, paraguaio bebe também, sorriem. Primeira vez que sorriem para inimigo, voltam para margens, contam para companheiros trégua, é real. Paraguaios não vão atirar. Fuzileiros navais brasileiros não vão atirar. Pelo menos por hoje, homens dos dois lados começam a relaxar. Alguns sentam nas trincheiras. Outros acendem fogueiras pequenas. Do lado paraguaio, alguém tem violão. Começa a tocar música folclórica paraguaia. Melodia triste, bonita. Fuzileiros navais brasileiros ouvem em silêncio. Apreciam. Quando música termina, aplaudem. Paraguaios aplaudem de volta. Fuzileiro naval brasileiro que sabe tocar gaita puxa instrumento. Toca música que aprendeu na marinha. Canção de marinheiro. Paraguaios ouvem. Alguns batem palma no ritmo. Não entendem palavras,
mas entendem sentimento. Música é universal. Saudade é universal. Saudade do mar para fuzileiros navais que servem em rio. Saudade de casa para paraguaios. Meia-noite se aproxima. Capelão naval brasileiro prepara missa de Natal na margem do rio. Fuzileiros navais brasileiros se reúnem, ajoelham, rezam. Capelão fala sobre paz, sobre amor ao próximo, sobre perdão, sobre como Jesus nasceu para trazer paz ao mundo. E enquanto fala, olha para a margem paraguaia, vê soldados inimigos também ajoelhados, também rezando. Percebe que paraguaios têm padre também. Padre paraguaio está celebrando missa do outro lado. 2 padres, 2 línguas, mesma fé, mesmo Deus, mesmo Natal. Capelão naval brasileiro tem ideia, grita para padre paraguaio em latim, língua universal da igreja. Padre paraguaio responde em latim. Entendem um ao outro, capelão naval sugere, vamos rezar juntos. Padre paraguaio concorda, começam a rezar, Pai Nosso em latim, Pater Noster, que es incelis. Fuzileiros navais brasileiros que sabem latim acompanham, outros rezam em português e espanhol. Vozes se misturam, sobem para céu noturno. Pai Nosso, rezado por inimigos que horas antes tentavam se matar. Agora, unidos em oração, alguns homens choram. Brasileiros e paraguaios choram de emoção, de saudade, de exaustão, de humanidade reconquistada. Quando a oração termina, silêncio cai. Silêncio diferente do silêncio de guerra, é silêncio de paz, temporário, frágil, mas real. O fuzileiro naval brasileiro, que iniciou tudo, que respondeu ao grito de Feliz Natal. Levanta, caminha até margem do rio, grita para paraguaios, obrigado, obrigado por isso. Por hoje somos da Marinha do Brasil, servimos com honra, mas hoje somos apenas homens. Paraguaio Miguel, que propôs trégua, grita de volta. Obrigado a vocês, marinheiros. Feliz Natal. Que Deus proteja a todos. Fuzileiro naval responde. Feliz Natal. Nos vemos amanhã. Pausa. Depois adiciona. Lamento. Paraguaio entende. Amanhã voltam a ser inimigos. Amanhã voltam a atirar. Hoje foi presente. Amanhã é realidade. Responde. Eu também lamento. Mas hoje foi bom. Hoje foi Natal de verdade. Fuzileiros navais brasileiros e paraguaios começam a voltar para trincheiras. Guerra não acabou. Trégua foi só por uma noite. Sabem que com luz do dia tudo volta ao normal. Mas por algumas horas foram humanos, não soldados, não inimigos, apenas humanos celebrando Natal longe de casa. Fuzileiros navais longe do mar. Paraguaios longe de Assunção. Todos longe de onde queriam estar. 25 de dezembro, manhã, sol, nasce sobre rio Paraguai. Fuzileiros navais brasileiros acordam. Lembram da noite anterior? Parece sonho, mas foi real. Olham para a margem oposta. Veem inimigos acordando também. Por momento há silêncio. Ninguém atira. Ninguém quer ser primeiro a quebrar paz. Mas ordens são ordens. Guerra não parou oficialmente. Comandantes da Marinha não sabem de trégua espontânea. Ou se sabem, fingem que não. Oficial naval brasileiro grita. Posições. Preparar para a patrulha. Fuzileiros navais obedecem relutantes. Pegam fuzis, verificam munição. Do outro lado, paraguaios fazem o mesmo. Oficial paraguaio grita ordens em espanhol. Soldados se posicionam, apontam armas. Tensão volta. Aquela paz frágil de ontem está prestes a se despedaçar. Fuzileiro naval brasileiro olha pelo mira do fuzil. Vê paraguaio do outro lado. Talvez é Miguel, talvez é outro, não importa. É inimigo de novo. Dedo no gatilho. Espera a ordem de atirar. Ordem vem. Fogo à vontade. Ele hesita por segundo. Lembra de oração de ontem? De música? De humanidade? Lembra que serve marinha com honra? Mas também é humano. Mas guerra é guerra. Obediência é obediência. Disciplina naval é absoluta. Aperta gatilho, tiro ecoa. Paraguaios reagem, atiram de volta. Em segundos, batalha recomeça. Como se ontem nunca tivesse acontecido. Como se trégua fosse ilusão, balas cruzam o rio de novo. Homens se abaixam, recarregam, atiram, matam. Guerra continua, Natal acabou.
Fuzileiros navais voltam a ser guerreiros. Semanas depois, quando guerra finalmente avança, quando fuzileiros navais brasileiros tomam aquela posição, encontram trincheiras paraguaias abandonadas. Maioria dos defensores morreu ou fugiu, mas em uma trincheira encontram algo. Garrafa vazia de aguardente paraguaia. Mesma garrafa que foi compartilhada na véspera de Natal, ao lado pedaço de papel, mensagem escrita em espanhol, com caligrafia tremida. Diz: para marineiros Brasília, obrigado pelo Natal, foi melhor noite da guerra. Lamento que temos que nos matar de novo, que Deus perdoe todos nós, vocês são guerreiros honrados. Assinado Miguel, fuzileiro naval brasileiro que encontra a mensagem lê, traduz para companheiros da marinha. Ficam em silêncio. Alguns, Toram, outros ficam com raiva. Raiva não de paraguaios, mas de guerra, de situação que força homens bons a se matarem. Guardam mensagem. Depois da guerra, quando voltam para bases navais no Rio de Janeiro, tentam encontrar informações sobre Miguel. Querem saber se sobreviveu, descobrem que não. Miguel morreu 3 semanas após Natal. Em combate perto de Piribebui, tinha 22 anos. Deixou mãe e 2 irmãs em Assunção. Família nunca soube que ele organizou trégua de Natal com fuzileiros navais brasileiros. Nunca soube que por uma noite ele trouxe paz. Mensagem dele é guardada por fuzileiros navais. Passada entre veteranos da Marinha. Décadas depois, doada para Museu Naval no Rio. Fica em exposição com descrição. Trégua de Natal espontânea entre fuzileiros navais da Marinha Brasileira e Infantaria Paraguaia em 1868. Visitantes leem, alguns não acreditam. Acham que é lenda, mas veteranos da Marinha sabem que é real, porque estavam lá, porque viveram. A Trégua de Natal do Rio Paraguai nunca entrou em livros oficiais de história naval. Comandantes da Marinha não documentaram. Seria admitir que fuzileiros navais confraternizaram com o inimigo, que ordens foram ignoradas, que por uma noite guerra parou sem autorização superior. Mas fuzileiros navais que estavam lá nunca esqueceram. Contaram para recrutas nas escolas navais. História passou de geração em geração na Marinha Brasileira. A noite em que fuzileiros navais e paraguaios pararam de se matar, rezaram juntos, compartilharam bebida e música, foram humanos. E depois voltaram a ser soldados. Voltaram a se matar, porque guerra exige isso. Exige que você transforme o humano em inimigo, que ignore a humanidade dele, que atire, que mate, mas por uma noite, véspera de Natal de 1868, humanidade venceu. Temporariamente, fragilmente, mas venceu. Inscreva-se agora. Ative o sininho, comente sua cidade e país, para que a história da trégua de Natal da Marinha Brasileira, na Guerra do Paraguai, jamais seja esquecida. Porque na véspera de Natal de 1868 fuzileiros, navais brasileiros e paraguaios, que passaram meses tentando se matar, pararam. Se levantaram das trincheiras, gritaram Feliz Natal, rezaram juntos, compartilharam bebida e música, foram humanos por uma noite. E no dia seguinte, voltaram a ser soldados, voltaram a atirar, voltaram a matar. Porque guerra exige isso. Mas por uma noite, a Marinha Brasileira provou que mesmo em guerra, mesmo contra inimigo, humanidade pode vencer. E Miguel, que propôs trégua, que arriscou vida para gritar Feliz Natal, para fuzileiros navais brasileiros, que morreu 3 semanas depois, ele não morreu em vão. Porque a história dele sobreviveu na Marinha. Mensagem dele está em Museu Naval. Lembrando que guerra é feita por humanos. E humanos podem escolher paz, mesmo que temporariamente, mesmo que apenas por uma noite de Natal,